Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que vai aparecer aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. O programa de hoje em breve estará aqui também disponível. E ainda aqui embaixo os links diretos para você acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, em menos de 6 meses, o aplicativo mais popular para a troca de mensagens de celular no Brasil ficou fora do ar em 2 ocasiões por determinação da Justiça. Segundo o WhatsApp, mais de 100 milhões de brasileiros utilizam serviços com objetivos profissionais, acadêmicos e pessoais. Agora, um grupo em especial sofreu bastante aí por não poder trocar mensagens. Os pais e as mães que participam de grupos de discussão sobre as escolas e o comportamento dos filhos e dos colegas. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum e tem gerado aí discussões dentro e fora das redes sociais sobre o real papel desse acompanhamento tão de perto. A gente sabe que a meta 19 do nosso Plano Nacional de Educação prevê a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, à consulta pública e, claro, toda a comunidade escolar e os pais são parte dela também. Ou seja, é positivo o interesse dos pais nos afazeres da escola, mas será que existe uma medida adequada aí para essa participação? Bom, esse é o tema do nosso debate aqui no programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe no estúdio a médica Carla Schmidt, que está aqui ao meu lado. Bem-vinda, Carla, ao Conexão. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Também conosco aqui no estúdio está a psicóloga Andréa Jota. Tudo bem, Andréa? Tudo bom. E ainda conosco, daqui a pouquinho, participa a Cristina Silveira, que é psicopedagoga e psicanalista. Ela vai conversar conosco diretamente de Belo Horizonte. E você aí em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para parar, ouvir e refletir e levar aqui o nosso bate-papo adiante também para fora da tela da TV. Bom, já quero começar a ouvir a Carla, que em relação a essa questão dos grupos de WhatsApp, a Carla tem uma filha que está no 5º ano, Carla. 5º ano. E você, de certa forma, é representante de turma que organiza um grupo de WhatsApp dos pais. Conta para mim como é que começou essa ideia e como é que funciona na prática esse grupo. Bom, eu sou mãe representante de turma, né, na escola. E aí, para facilitar a comunicação com as mães, eu criei o grupo. E, por um lado, é bastante prático para a mãe representante que você tem lá o acesso imediato, né, com as mães, né, troca de informações. Então, eu acho que foi bastante positivo nesse sentido. Mas no ponto inicial, qual é a função de uma mãe representante de turma? Que nem todas as escolas têm esse sistema, né? É o canal que a escola tem com a turma, né? Então, a gente representa a turma em reuniões semestrais com a escola, para tratar de pontos assim importantes e acontecimentos, e também para levar as demandas, né, o que está acontecendo com a turma, especificamente junto à escola. Então, é uma ponte, assim. Esse era o motivo inicial de criar o grupo. De criar o grupo. E aí, na prática, como é que acaba se desvirtuando, às vezes, esse motivo inicial aí nas conversas? A experiência com a turma, eu acho até que é bastante bem utilizada, tem bastante bom senso, né? A gente já, quando tem uma mãe nova, que eu convido para participar do grupo, você já dá aquela... Já tem um tutorial de comportamento ali. Olha, sem mandar bom dia, sábado, 8 horas da manhã, né? Assim, vamos usar especificamente, tentar respeitar o motivo do grupo. Então, a experiência, as mães geralmente seguem assim e fica uma coisa saudável. Agora, a gente sabe aí que por conta dessa popularização, como dissemos, né, das redes sociais, o WhatsApp é aí a rede mais utilizada no Brasil, mas existem outros aplicativos também. A gente sabe que facilita a troca de mensagens. A questão desse próprio tutorial que a Carla mencionou é importante, acho que em todos os grupos, né? Porque se é um grupo para discutir o papel dos pais dentro da escola, não é para ficar mandando aí, de repente, piadas, provocações de futebol ou algum tipo de piada em relação à política, que a gente sabe que uma série de memes aparecem aí no celular o tempo todo. Agora,
Quero ouvir um pouquinho da André em relação à questão dessa postura dos pais se posicionarem e se organizarem para poder participar dentro do esquema da escola, né? Como eu falei aqui, uma das metas do nosso Plano Nacional de Educação, a meta 19, prevê essa questão da comunidade participando um pouco mais, a tecnologia pode ser uma aliada. Agora, tem um limite aí, até que ponto essa participação pode ser só positiva, pode ser, a partir de algum momento, prejudicial também? Então, existem algumas relações, né, nessa criação dessas crianças que às vezes a gente precisa dar uma olhada e ter um pouco mais de cuidado. Toda e qualquer ferramenta tecnológica ela pode ter vários usos. E a pessoa que está por trás ali, recebendo ou colocando essas mensagens, nem sempre elas são homogêneas. Então, as pessoas às vezes recebem notícias de maneiras diferentes. Então, se eu sou uma mãe mais preocupada e, de repente, um caso de H1N1 ou um caso de alguma coisa assim, pode criar ali um furor, né? Pode criar ali toda uma conversa paralela ao que a escola, de repente, está tratando, ou a maneira como a escola está tratando aquilo, que pode vir a detonar, às vezes, situações que nem sempre podem levar a uma coisa saudável, como ela estava colocando. Criar até um alarde desnecessário. Exatamente. Então, a questão do bom senso, eu acho que aí, nesse caso, é o que acaba trazendo como um uso saudável ou um uso às vezes prejudicial dessa tecnologia. A idade das crianças também é uma coisa que, de repente, pode interferir muito nessa questão. Crianças muito pequenas, às vezes mordem, às vezes brigam, puxa brinquedo, alguma coisa assim. E aí, às vezes, os grupos de WhatsApp acabam, de certa forma, olhando para aquela criança de uma forma diferente. E isso vai passar para dentro da escola, isso vai passar para a sala de aula. E, às vezes, a escola em si, ou as pessoas que deveriam estar cuidando disso dentro da sala de aula, nem sabem o que está acontecendo. Então, é como se você trouxesse um pouco aquela conversa que antigamente acontecia na porta da escola para dentro da sala de aula. Você estica ali um momento que deveria ser só da criança e da escola, onde você colocou aquela criança, ou de certa forma confia nela para estar cuidando naquele período. Você estica esse cordão também para as famílias também. Aí você está extrapolando um pouco, talvez, o espaço de uso, né? Duas questões importantíssimas que você mencionou, né? Se, por exemplo, uma criança brigou com a outra ou deu uma mordida, tem idade aí que as crianças fazem isso e que é natural, faz parte do desenvolvimento. Se cria esse grupo, essa briga, eventualmente dentro do WhatsApp, até entre algumas mães pode se tornar aí um espaço de até um bullying contra o filho da outra. Isso prejudicar a formação dessa criança. E o outro motivo que você falou também, que a gente sempre sabe que crianças pequenas ficam doentes, é normal. Aí a questão, uma gripe aqui, uma virose ali, também aí começa a troca aí de, muitas vezes, não só de, fulano não pode brincar com ciclano, até de troca de remédios. Aí os pais começam a trocar informações sobre bula de remédio, funcionou para o meu filho. De que forma tentar evitar com que o grupo de WhatsApp perca um pouco o foco, se torne esse espaço para troca de ideias, nem sempre tão bem adequadas aí, Carla? Bom, ele tem essa característica de, como ela comentou, às vezes pode um assunto tomar dimensões maiores, né? Então, eu acho que geralmente acontece, é muito difícil você manter um foco específico, né? Porque as conversas vão, né? Uma situação acaba puxando outra. Então, na hora que você está discutindo, você tem que ter sempre isso em mente, né? As pessoas, às vezes, eu acho que esquecem um pouco disso. Mas tem sempre outra que acaba levando para o curso, né? Tentando amenizar um pouco, baixar a poeira. Né, que tem esse papel. Então, quando o grupo tem, eu acho que tem mesclado, né? Esses perfis, acaba funcionando bem. Agora, se todo mundo for muito energético, né? Ou muito preocupado, aí realmente a coisa pode... Porque não é só a questão dos pais, a gente está vivendo um momento no país em que todo mundo parece que quer muito expor suas opiniões sobre tudo, né? E defender com unhas e dentes aí, se você não se posiciona pode parecer que você está sendo omisso. Já aconteceu algum caso mais extremo que você lembra em relação a alguma dessas questões? Chegou a dar algum atrito entre mães dentro do grupo? Bom, que eu me lembro
que opiniões assim sobre eventos, né? Recentemente aconteceu na escola um assunto em uma outra turma, né, que foi bastante polêmico, e em pouquíssimo tempo todos os grupos de WhatsApp de todas as turmas da escola já estavam passando a mesma mensagem, e aí realmente a coisa foi bem complicada, inclusive para a escola lidar, né? Era relacionado com o que exatamente? Um episódio que uma criança levou um brinquedo, vamos dizer assim, e que na verdade podia não ser utilizado como brinquedo, né? E aí as mães, né, uma já achou que era uma questão de agressão, que poderia ter feito se machucar outra criança, e aí aquilo já, né, já espalhou a opinião dela. E as mães mais, vamos dizer, mais preocupadas, acabaram disseminando a ideia como se fosse um perigo potencial e que às vezes não era isso. Bom, a gente sabe, né, que os grupos de fofoca lá de antigamente era fácil, você chega ali, chama o fulaninho no canto, agora hoje em dia com o WhatsApp você dá um print da conversa ou dá um encaminhar a mensagem, o mundo inteiro está sabendo, tem que ter aí um cuidado, né, extremamente sério com essa questão. Eu vou chamar agora então para a nossa conversa a Cristina Silveira, que é psicopedagoga e psicanalista. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda à Conexão. Ei, Cris, tudo bem? Prazer estar aí com vocês novamente. Prazer é nosso poder contar aí com as suas reflexões também. Eu quero saber de você, de que forma a articulação aí dos pais por redes sociais já tem afetado o cotidiano das escolas e de que forma, principalmente, os nossos educadores estão abertos e preparados já aí para receber também um pouco dessas demandas, né? Porque os pais não vão deixar de ter os seus grupos de WhatsApp, de ter as suas conversas, de fato querer opinar em muitas coisas. Agora, qual o limite aí para a interferência dos pais? Como é que as escolas estão se estruturando também para essa nova realidade? Ô, Cris, eu acho assim muito positivo, né, essa questão dos pais participarem sim do processo da escola, mesmo porque a escola do século XXI não comporta a educação sem a participação da família, né? É imprescindível que a família esteja dentro da escola, né? Agora, é interessante algumas colocações que foram realizadas aí, eu estou de pleno acordo, assim, porque depende muito da qualidade dessa interferência, dessa colocação das famílias, né? Porque a partir do momento que um grupo de WhatsApp das famílias da turma, né, desvia um pouco do objetivo inicial, que começa a dar um ruído na comunicação, né? Ou seja, algumas funções que são da escola, no sentido de compartilhamento com a família, passam a ser motivos de crítica, às vezes, dos grupos de WhatsApp, sem ter uma comunicação com a direção da escola. Eu vou te dar um exemplo prático, assim, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Um grupo de WhatsApp, por conta de uma determinada situação que aconteceu entre um professor e aluno, adolescente, os pais desse aluno colocaram no WhatsApp algumas questões bem fortes em relação à professora. Com isso, os outros pais também ficaram do lado dessa família, mas sem levar em conta o contexto que aconteceu a situação, e ficou uma situação muito assim desagradável, a ponto da professora pedir demissão da escola. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque temos que ter com a escola uma comunicação sem ruídos mesmo, com clareza. Então, nesse caso, manter o objetivo inicial do grupo, no sentido de levar um representante das famílias para a escola, para conversar sobre um acontecimento qualquer, é muito importante, né? Porque senão fica, que nem a minha colega aí, psicóloga, falou, fica parecendo aquela conversa de porta de escola mesmo, né? Ou seja, a gente não pode deixar um grupo de WhatsApp de pais chegar nesse ponto. A outra questão que eu acho importante pontuar
é que o grupo de WhatsApp dos pais ele é feito também para facilitar a vida pedagógica da criança. Ou seja, não é, em hipótese nenhuma, para os pais ficarem repassando os deveres de casa prontos para outros pais repassarem para os seus filhos. Então, isso acontece muito. Dever de casa é para a criança fazer, não é para uma mãe, um pai, repassar esse dever pronto para outra mãe, outro pai, para poder entregar pronto para o seu próprio filho. Agora, né? Cristina, desculpa interromper você, eu ouvindo esse relato, eu desconhecia situações como essa, isso é um absurdo, né? Na verdade, os pais estão deseducando a função dos filhos de buscarem informação, como assim chega e dá a resposta pronta porque o outro coleguinha fez? Isso realmente acontece? Eu estou chocado aqui com essa informação. Chocado, mas é uma realidade, né? Porque, na verdade, acontece muito isso e não é só dever, não, tá? É exercícios, atividades, trabalhos que a criança devia desenvolver e os pais estão fazendo isso, estão repassando informação entre eles para poder facilitar a vida do filho. Ok, deseduca é uma coisa que eu considero até meio assim imoral, né? Em relação à educação mesmo escolar, né? Mas, assim, em outras instâncias, esse grupo ajuda muito, porque é um canal direto de comunicação entre os pais, facilita essa interação rápida entre as famílias, né? Para poder fazer reuniões extra-classes, fazer um convívio social que anda tão fragilizado ultimamente, não é isso? Ela pode ter conhecimento de eventos com antecedência, fazer combinados entre as famílias. Agora, o que não pode acontecer em hipótese nenhuma é tirar da escola a responsabilidade dessa organização, né, desses eventos, de avisar sobre questões que são de responsabilidade da direção da escola, tá certo? Sem dúvida. Assim, Cristina, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero só aproveitar esse gancho que eu estou batendo bastante nessa tecla, mas vamos para a internet aqui rapidinho, que tem o site que é o Observatório do PNE. A gente fala muito aqui no Conexão sobre essas 20 metas do nosso Plano Nacional de Educação, que foram muito discutidas ao longo de muitos meses lá no Congresso em Brasília, até serem aprovadas. São 20 metas aqui, cada uma muito bem explicitada aqui ao longo desse site, que você pode ir acompanhando, inclusive, o desenvolvimento das metas. E eu falei aqui da meta 19, que é a que inclui a gestão democrática, assegurar condições aí, segundo essa meta, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação. Ou seja, a gente está falando que é isso, como bem disse a Cristina, André e Carla já mencionaram aqui também, os pais tem que assumir essa responsabilidade, é muito positiva. A gente está chegando agora, então, no momento de amadurecer um pouco essa conversa e ver também qual é o limite. Aí, queria ouvir um pouquinho da André em relação à questão do plano da escola, né? A gente tem aí também o que a escola planeja em relação à questão educacional, a questão metodológica. Os pais podem interferir até certo ponto, mas também não é qualquer discussão de WhatsApp. A mãe resolveu que tal coisa é importante para a aula de geografia. Também não é assim, né? Não, eu acho que assim, existe a questão óbvia do bom senso e existe a questão do objetivo, né? Existe uma questão que então vamos todos ajudar todo mundo a aprender, né? Por mais que a gente esteja aprendendo junto, como pai, como criança, como escola, tem que sempre existir esse acolhimento e essa relação mais amorosa no sentido da construção de algo saudável, não de algo que vá prejudicar o desenvolvimento daquela criança. E entendendo que cada vez que você faz ou tem uma atitude dessa, você está privando seu próprio filho de aprender. Seja ele a lidar com a situação com outro amigo, seja ele a lidar com a situação com o professor, seja ele a lidar com qualquer outra situação que envolva a sua não presença. Em alguns momentos, essa criança vai crescer, ela vai precisar de autonomia e ela vai precisar saber lidar com os seus problemas. Quando você interfere diretamente de uma forma a
juntar outros pais, para que você mude alguma coisa ali ou, né, expulse uma professora, você de certa forma está impedindo que o seu filho aprenda a lidar com as dificuldades que a vida lhe impôs. E aí, se você pensar que isto é um dos processos adolescentes, que na adolescência ele está ali justamente para ser exposto, justamente para ver como ele se sente, justamente para ver quais dificuldades ele tem e vencer esses desafios, é como se você estivesse tirando então a oportunidade não só da criança pequena de lidar com o outro que morde, mas também do adolescente de lidar com o adulto, que de certa forma é uma situação de autoridade ali, né? Então ele fica acuado nessa situação de autoridade, pede ajuda dos pais, os pais interferem, cortam todo o processo de aprendizagem dele. Então vai virar um adulto que não vai saber se virar, ou, né, ou se defender, ou entrar numa discussão aí. De uma forma saudável. Exatamente. Carla, essas questões um pouquinho que a Cristina mencionou, de troca de resposta de prova, isso já aconteceu? Você já ficou sabendo de histórias assim? Não. De troca de dever pronto, não, mas tem muita troca de... Minha filha tem 10 anos, então tem uma rotina de copiar a agenda com os exercícios, né? E aí a gente tinha o hábito de passar o dever, né? A foto da agenda de um copiada para outra mãe poder saber o que aconteceu aquele dia, porque a criança não queria copiar. E foi até interessante que recentemente, na reunião da escola, a gente colocou isso. E a professora orientou que a gente não deveria fazer isso com frequência, justamente para você tirar a oportunidade da criança de ter a responsabilidade de copiar a sua própria agenda, e os pais estavam interferindo muito e, de certa forma, dificultando essa maturidade e esse aprendizado que ela tinha que ter na escola. Então, não fazer o dever porque não copiou a agenda e ter, né, a sanção disso, né, faria parte do amadurecimento e do aprendizado. E a gente estaria, sem querer, né, querendo ajudar, mas acabando interferindo. Então, mas penso também que isso, por outro lado, aqui, enquanto aluno CDF, que muito fui, é muito complicado também você depositar, nesse caso aí, a responsabilidade toda do aluno lá, que é o que vai se dedicar, que vai copiar o dever todo, aí o resto da turma não copia, porque aquele lá copiou, a gente tira a foto. Por favor, né? Todo mundo tem que ter a mesma responsabilidade, estamos todos ali para aprender de forma igual, acho que tem que ser repensado isso. Os pais também assumir essa responsabilidade, como disse a Carla aqui, de ok, temos aqui, seu filho não copiou, acho que ele tem que assumir essa responsabilidade também, aprender a amadurecer para isso, né? Mas eu acho que assim, de certa forma, isso vai, num futuro próximo, acabar acontecendo de forma que a própria escola vai colocar isso disponível na internet, e acho que algumas escolas já até fazem isso. Isso, então, mas que seja então o sistema da escola, mas não que vá sobrecarregar um aluno. A questão da foto é uma coisa muito comum, né? Claro. Tirar foto da lousa é muito comum. É uma das coisas que os alunos mais fazem. Mas então seja então uma prática que a escola vai ter que englobar, né, incorpore isso, ok, todo mundo leva essa máquina para tirar foto do celular e aí não precisa perder tempo copiando. Eu não sei como vai ficar o aprendizado e vai utilizar o tempo, na verdade, procurando a resposta para aquela pergunta, não copiando qual é a pergunta exatamente. Né? Mas acho que essa questão vai ter que ser amadurecida no ponto da rotina da escola mesmo, por demanda deles, acho. Legal. Deixa eu voltar a chamar rapidinho a Cristina, que fala com a gente de Belo Horizonte antes da gente se despedir. Cristina, suas reflexões finais em relação a isso, até com essa ponderação da Andréia, né, de que forma as escolas estão incorporando aí ou não já a tecnologia como forma também de trabalhar o aprendizado. Alô, Cristina? Acho que perdemos o contato com a Cristina, então já aproveito e agradeço a ela por ter topado conversar conosco aqui no Conexão mais uma vez, diretamente de Belo Horizonte, nossa parceira mineira aí. Bom, eu quero, antes de encerrar, novamente colocar para você aí, bato na tecla de novo, Observatório do PNE, você que é aluno, professor, pai, mãe, entre lá para saber de fato, essas aqui são as metas que temos no nosso país para melhorar a qualidade da educação pública e particular, está tudo aqui, desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e como, na verdade, toda a comunidade está inserida aqui, de certa forma, em alguma dessas 20 metas. E que a gente conte aí com WhatsApp, com Messenger, com Viber,
com Telegram, seja qual for aí o aplicativo da sua preferência, que pode sim ser uma ferramenta utilizada aí para melhorar as condições de comunicação e o aprendizado dos alunos, tá certo? Mas por agora, então, obrigado às duas pela presença, é um prazer conversar com vocês e ter essas reflexões aqui no estúdio. Valeu! Você de casa, obrigado então pela companhia, leve a nossa discussão adiante, hein? Não deixe de terminar aqui essa reflexão com o nosso Conexão Futura, discuta na sua roda de jantar, aí, roda de amigos também, mas o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, nos horários que estão aqui embaixo, ou ainda nesse site que está aqui, qualquer hora do dia e da noite a gente se encontra por lá. Um abraço e até a próxima.